Luca Bassani, você está aí conosco? Vamos então integrá-lo aqui no nosso debate. Duas coisas que me chamaram a atenção. Ele disse que logo, logo vai apresentar provas do complô da oposição. Não seria melhor antes ele apresentar provas da eleição? Que até agora não apresentou os comprovantes de votação. E número 2, notei que ele fala muito em golpe, repressão, criminalidade. Ele não explicou até agora o sequestro do líder da oposição, Fred Superlano. Você sentiu falta de outras coisas? O que você achou, não vou dizer do discurso, vamos dizer da performance do nosso querido, de fazer o Tarcísio Meira e o Francisco Coco corarem? Melhor, o Didi dos Trapalhões, acho que é melhor. Gostaria de ouvir você com a sua análise sempre serena. Boa tarde, Capês, a todos que nos acompanham. Primeiramente, desculpa pela tradução tão rápida, porque o meu retorno estava um pouco baixo, mas é importante a gente recapitular. Maduro diz que quer que prevaleçam os caminhos da lei, a legalidade, que supostamente estariam sob risco depois daquilo que ele chama de golpes de Estado, que foram principalmente fomentados por golpes cibernéticos ao sistema eleitoral e ao site da CNE, né, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, durante a eleição de domingo. Ele diz que não tem nenhum tipo de problema em apresentar as atas eleitorais, mas nós sabemos que muitos países do mundo têm cobrado a apresentação dessas atas na íntegra e também que o processo de recontagem aconteça o mais rápido possível, com o direito de cada um dos partidos de oposição de participar do processo, já que há muitas alegações de múltiplos partidos de oposição, principalmente do candidato Edmundo Gonzalez, de que não puderam participar deste processo de contagem em várias zonas eleitorais e que aí a fraude estaria sendo realizada. Nós vemos que Maduro, ele sempre culpa os outros, ele diz que, ao contrário daquilo que a oposição tem feito, ele age pelos caminhos da lei, pela legalidade, seguindo a Constituição, seguindo a justiça eleitoral e, principalmente, que não teria nada a temer perante os tribunais. Ora, pois, os tribunais são todos controlados por Maduro. Também, se eu controlasse todos os juízes da Suprema Corte, não teria medo de cometer crime algum, porque certamente seria absolvido de todos eles. É exatamente isso que a gente vê na Venezuela. Ontem, já a possibilidade, né, não foi confirmado, mas um dos opositores levados pela polícia venezuelana e a polícia e o exército pedindo para que o povo deixe as ruas, porque eles não hesitarão em prendê-los até mesmo por 15 a 20 anos por atos de terrorismo, simplesmente por se manifestar contra o governo de Maduro. A gente vê que o respaldo da comunidade internacional ele é muito baixo, mas Maduro tem o apoio de países poderosos, como a China, a Rússia, o Irã, ao mesmo tempo que a letargia dos Estados Unidos e do Brasil, dois países fundamentais no aspecto regional, só dá para Maduro maior legitimidade, fazendo com que ele faça o que bem quiser durante esses próximos dias, enquanto a oposição está organizada, mas se vê perdida, porque logo mais essa janela de pequena liberdade, que assim a gente pode falar, dos opositores aparecerem na TV, conclamarem o povo para vir às ruas, isso acabará, talvez Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez sejam presos ou tenham que buscar exílio em algum tipo de embaixada, né, ou até mesmo fora da Venezuela, e aí o povo que já vive uma situação de penúria se veria em uma situação ainda mais tenebrosa por conta do recrudescimento da ditadura de Maduro, que vai apenas se tornar cada vez mais violenta, uma vez que ele seja referendado por ele mesmo no poder. Uma situação extremamente preocupante, essa letargia dos Estados Unidos e do Brasil, que esperam os resultados. Maduro diz que vai apresentar essas atas, mas quando vai apresentar? Será que ele mesmo vai apresentar cada uma das milhares de atas ou vai fazer um documento dizendo que esse foi o resultado e pronto, e o mundo tem que aceitar? Essas questões têm que ser respondidas em pouco tempo, porque o povo venezuelano depende disso. Diogo da Luz, sua análise também, analisando junto com o Luca Bassani e os demais debatedores da mesa. É assustador tudo que a gente escuta do Maduro falar. Na tentativa que eu fiz aqui de fazer uma tradução simultânea, eu tinha às vezes a impressão que eu não estava entendendo ou que eu não estava sabendo repetir as palavras corretas, de tão impressionante as coisas que ele falou. Olha, sobre essa fraude primeiro, é importante a gente lembrar, ela começou antes de iniciar o processo eleitoral. Mas falando só do processo eleitoral, o registro das candidaturas já foi uma fraude enorme. Durante a campanha foi outra fraude, porque em alguns momentos os candidatos de oposição foram impedidos de transitar. E eles foram impedidos de fazer propaganda, fixar a propaganda nos mesmos moldes que o Maduro fixava. A propaganda que se via nas ruas era propaganda do Maduro e propaganda contra a oposição. Mesmo assim, eles
se dispuseram a ir até o momento das urnas. E as urnas, como eu disse, as urnas venezuelanas, se trabalhadas por gente sérias, elas são confiáveis e auditáveis. Mas não adianta você ter um processo bonito se depois você nem audita, nem confere o que as urnas disseram e simplesmente fala da própria cabeça qual foi o resultado. Se não, se de fato Maduro tivesse ganho, ele teria mostrado os papéis comprovando que realmente ele ganhou. E está na cara que ele não ganhou, em hipótese alguma. A partir daí, é só violência contra o povo, violência contra o líder do partido, da Maria Corina Machado, contra pessoas que estão na rua, 16 mortes, e parece que isso vai continuar. É estarrecedor. E a impressão que fica, infelizmente, é que essa vontade de mudança da população acaba arrefecendo, porque a população não tem armas, não tem organização, não tem estrutura, não tem recursos, tem fome e acaba se acomodando, e Maduro vai se impondo com mais violência e muito isolamento. João Belutti, a dúvida é se ele sabe que está mentindo ou se ele acredita na mentira que está contando. Ele sabe que está mentindo, Capês, mas me parece que ele realmente acredita. Ele menciona todas tentativas de golpe de Estado contra ele, menciona o Guaidó, lembra aquela história do Guaidó, que ele se autoproclamou presidente, também teve, por onde anda o Guaidó. Agora você vê que o discurso é repetitivo do Maduro, é maçante. Vamos lembrar que ele, junto com o Chávez, desarmaram a população, aparelharam todas as instituições, só que nessa era de redes sociais está difícil para ele controlar todas as informações. O próprio Elon Musk, dono do X, tem cobrado publicamente o Maduro, todo mundo tem cobrado, pessoas na Venezuela têm cobrado, ele derrubou um monte de site chamado de oposição, que na verdade fazia uma cobertura jornalística crítica a ele, o que é plenamente possível. Ele derrubou antes das eleições. Enfim, me parece que a ditadura dele está mais frágil, viu, Capês? Porque nesse período agora, com a informação sendo disseminada nesse sentido, me parece um ato de desespero dele. Ele foi lá até o tribunal, muito similar que ocorre em outros países, foi lá dar o seu discursinho bastante lamentável. A gente aqui escutando a tradução do Luca e do Diogo, dá realmente nojo, na verdade, né? Porque ele tá mentindo, ele está oprimindo esse sequestro do Fred Superlano, veio muito a calhar com que é a ditadura dele mesmo. Até agora não se tem uma notícia. Qual a razão da prisão dele? Onde está o Fred Superlano? Onde ele está? E qual o motivo da prisão dele? Questionar a eleição, apontar indícios de fraude. O mundo inteiro está apontando que houve fraude. A contagem está errada. A própria Maria Corina e o Gonzalez pegaram várias atas, eles mostraram logo no fim das sessões, já mostraram as atas, já fizeram uma contagem paralela, mostrando que eles que ganharam com mais de 70% dos votos. E nem era o Gonzalez o candidato, ele impugnou a Maria Corina. Na própria cédula tinha a cara do Maduro lá 13 vezes. Então é lamentável que o Brasil acorde, se una de uma vez por todas com todos os países que estão questionando, pare de ficar cobertando. E cadê o Celso Amorim também? Ele foi lá, não voltou, não se manifestou. Por onde anda o Celso Amorim, que foi lá acompanhar as eleições? Até agora não se tem notícias também. Ô, Luca, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu também quero. Com relação às possíveis repercussões internacionais desta omissão do Brasil. Porque os Estados Unidos, você falou, está tendo uma manifestação tíbia, porém, ele acabou assinando junto. Foram 9 países da América Latina, mais os Estados Unidos, que pediram à Organização dos Estados Americanos que tomassem providências. Então, a conversa do presidente Lula com o Biden, acho que tem pouca relevância, porque o Biden, a gente sabe, não está em condições sequer de ficar em pé, quanto mais de falar ao telefone. Então, eu pergunto a você, Luca, Luca, eu quero que você analise. Mas antes de fazer a pergunta para você, tá certo? Eu vou segurar o meu querido Guilherme Mendes, que segurar para mim tá com ele. Então eu vou perguntar para você, Guilherme Mendes, o seguinte: dai a César o que é de César. Diga lá. O cara é bom. O cara é uma bruta de um cara de pau. Eu queria que você falasse o seguinte: esse pessoal, principalmente de extrema esquerda, por que eles têm esta habilidade de mentir, de falsear a verdade, de se colocar como vítima, de inverter a posição? Às vezes, olha, a gente tem que admirar a capacidade teatral do nosso querido Nicolás Maduro. Você concorda comigo? O cara é um bom ator. Capês, como todo líder populista, Maduro fala muito bem e fala para as massas, não é? Muitas vezes o que ele fala não é verdade ou não encontra respaldo na realidade, que é o que nós estamos vendo agora nesse episódio das eleições. Agora, acho importante a gente separar 2 aspectos nesse debate. Primeiro,
é a repercussão internacional do caso da Venezuela. No Brasil, me parece que a população brasileira, a imprensa brasileira, ela repercute com muito mais veemência essa questão, sobretudo por conta do posicionamento passado do presidente Lula. O que não quer dizer que necessariamente o assunto Venezuela, tendo uma guerra entre Israel e Hamas, tendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia, seja de fato a pauta mundial no dia de ontem e também no dia de hoje. Guardadas as devidas proporções, o mundo olha com muito desdém e com muita despreocupação tudo aquilo que acontece na América do Sul. E isso não é de hoje e não é exclusivo a Venezuela, isso acontece desde sempre. Aqui no Brasil, a repercussão é muito grande, não só pela implicação do fato de eventual outro fluxo migratório acentuado que nos impactaria diretamente, mas, sobretudo, a oposição ao governo federal tem repercutido muito essa situação porque vai de frente e tem um ataque frontal àquilo que o presidente Lula defendia como o candidato que salvou a democracia no Brasil. Ele se vendeu dessa maneira e agora, então, todo mundo cobra como ele vai se posicionar quando uma democracia de um vizinho é atacada. Então, acho que a gente não pode também se deixar contaminar e achar que a temperatura que está se dando à eleição na Venezuela no Brasil é a mesma temperatura que está acontecendo no mundo. O mundo observa, óbvio, preocupado, cobra esclarecimentos. Nesse sentido, o Brasil está ao lado da União Europeia, está ao lado dos Estados Unidos, por enquanto pedindo a exibição dos relatórios dos comprovantes de votação, os relatórios de urna. Depois desse episódio, vencida essa etapa, nós vamos passar por uma próxima etapa, qual seja a de retaliações de ordem internacional, sobretudo econômica, já que eu afasto e acho que ninguém acredita que ninguém vai tentar, por meio militar, por meio armado, derrubar o governo de Nicolás Maduro, não é? Até porque quem está com as armas, com as Forças Armadas, com o Judiciário, com a imprensa, eu digo outros estados. O Brasil não vai atacar a Venezuela, nem nenhum vizinho, nem os Estados Unidos, nem ninguém. Exato. Então, quer dizer, a questão vai infelizmente ficar, quem vai ficar aprisionado ali é o próprio povo venezuelano, que, como você bem falou, tem contra si as Forças Armadas, as forças policiais, e não tem muito o que fazer. É de fato uma situação de muita opressão. Nesse ponto eu concordo plenamente com você, Guilherme. Quem vai atacar a Venezuela, ou melhor, quem está atacando a Venezuela, é Nicolás Maduro e os seus capangas. Eles que estão empobrecendo a Venezuela, atacando fortemente, e não vai ser outro, não. Luca Bassani, nós estamos aqui repercutindo aqui na mesa, o próprio Guilherme Mendes está entendendo que a situação está difícil, quer dizer, você não pode querer, com a sua omissão, salvar uma ditadura, né? Então, o Brasil não pode salvar a ditadura, porque nós somos uma democracia, lutamos pela democracia, então nós não podemos salvar ditaduras. Agora, eu pergunto o seguinte a você. Olha os países aqui que tiveram a coragem de tomar uma posição, porque não significa dizer que houve fraude, mas pelo menos pedir uma investigação, porque nós estamos na terça-feira, não tem ata ainda. Onde é que estão os comprovantes de votação? Então, olha, a Argentina se posicionou, que é aí a segunda economia da América do Sul. A Costa Rica, que é um país que não tem forças armadas, se posicionou. O Equador, que até pouco tempo estava na mão da esquerda, se posicionou. Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. Olha aqui, Uruguai, Peru, Paraguai, Equador e Argentina. São 5 países da América do Sul. Chile. São relação de 9 países, são esses que eu falei. O Chile está acrescentando também o Chile. Você pode confirmar. E os Estados Unidos. Mesmo com o Biden, com toda essa tibieza, os Estados Unidos tomaram uma posição. Como fica a repercussão internacional com esse... O Guilherme Mendes disse, a América do Sul já não é uma prioridade para o mundo. Estão se criando condições para dar uma ajeitada aí, manter o Maduro no poder com esse golpe de Estado? Olha, Capeza, a América do Sul de fato não é uma prioridade para o mundo, mas a Venezuela faz parte da OPEP e aquilo que se passa na Venezuela tem impacto econômico no mundo todo. Por isso que todos se preocupam com essa situação. Eu acredito que da lista dos países que você acabou de mencionar, que de fato se posicionaram, o presidente Gabriel Boric, do Chile, também um líder de esquerda, mas eleito democraticamente pelo seu povo, também levantou questionamentos dizendo que vai esperar
a divulgação das atas das urnas para poder, de fato, contestar, dizer que foi fraude ou parabenizar Maduro. O que chama atenção, por enquanto, é a posição de 3 países que são extremamente importantes nesse cenário. O Brasil, que está em uma posição parecida com a do Chile, mas nós sabemos que internamente o partido do atual presidente Lula se posicionou já parabenizando Maduro e apoiando aquilo que acontece na Venezuela, por mais que seja apenas o partido e não represente o Itamaraty ou o presidente Lula, nós sabemos que há uma questão do enviesamento político. Outros 2 países super importantes que precisam se manifestar é a Colômbia, de Gustavo Petro, outro líder de esquerda eleito democraticamente, que faz fronteira com a Venezuela. Durante os últimos anos recebeu mais de 1 milhão de refugiados venezuelanos e vai ter um impacto direto caso aconteça uma guerra civil, uma intervenção militar ou se a continuação da ditadura Maduro. Portanto, a Colômbia precisa também fazer maior pressão, porque é um país dos mais populosos que nós temos na América Latina, tem crescido economicamente e é um país vizinho. E outro que também tem um silêncio sepulcral e me assusta um pouco é o México, outra grande liderança regional da América Latina. Teve uma eleição recentemente com Carla Sheinbaum, também de esquerda, que continua aquilo que o presidente Manuel López Obrador fez durante os últimos anos, mas é um país fundamental para as relações dentro da América Latina e que tem um poder também de pressionar ou até mesmo intermediar qualquer tipo de conversa entre oposição e a ditadura. Então, esperar com que esses países se manifestem e, de fato, fazer com que algum tipo de perspectiva seja dada para o povo venezuelano, porque o que me parece até agora é que eles foram deixados à própria sorte. Muitos têm analisado qual será a posição das Forças Armadas, que parecem ainda muito fiéis a Nicolás Maduro, reprimindo o povo que vai nas ruas se manifestar. Outros acreditam que com o passar do tempo e a não apresentação dessas atas vai forçar com que a comunidade internacional volte com sanções ainda mais pesadas e a deterioração da situação econômica vai trazer um caos social no qual o governo de Maduro se torne insustentável. Não sabemos se no ponto da geopolítica internacional o apoio da Rússia, da China e do Irã vão dar alguma sustentação para Maduro além da econômica, né? Um suposto apoio militar ou recebê-lo no exílio, caso haja a finalização da ditadura, mas é uma situação extremamente delicada para o povo venezuelano, que é aquele que é mais prejudicado depois desses 10, 15 anos que nós vemos essa situação se repetindo. Vale mencionar que antes dessa deterioração completa, a Venezuela tinha mais de 31 milhões de habitantes, hoje são pouco mais de 28 milhões, ou seja, 10% da população, mais de 3 milhões de venezuelanos emigraram, foram exilados, saíram do país, ou seja, uma queda brusca da população que foi mandada para fora ou se viu na necessidade de sair do seu país por conta das mazelas econômicas e sociais que foram aumentando ao longo dos anos dentro da Venezuela. Então, o mundo precisa olhar para os venezuelanos principalmente. As questões políticas e ideológicas, seja no caráter da amizade, da identidade, sou anti-americano, então vou apoiar a Venezuela, não se diz respeito disso, diz respeito a 28 milhões de pessoas, na qual 90% não pertence ao governo, não tem acesso às benesses do governo, tem que ficar sempre vendendo almoço para comprar a janta, e uma situação extremamente dramática que merece a nossa solidariedade e também a política externa bem feita por parte das lideranças sul-americanas poderosas, a exemplo do México, Colômbia e Brasil. Bom, Luca, eu vou dirigir uma pergunta agora ao Wilson Pedroso. O Wilson adiantou que além dos 9 países aos quais eu fiz menção, Peru, Equador, Argentina, Paraguai, esses países que assinaram juntamente com outros a declaração dos 10 valentes, Estados Unidos mais 9 protestando e pedindo investigação. O Wilson Pedroso já adiantava que o presidente do Chile também se manifestou e agora, nas redes sociais, Gustavo Petro, presidente colombiano, chamado por Milei de narco-presidente, ele pediu que o governo venezuelano permita um escrutínio transparente das forças políticas venezuelanas e por órgãos de monitoramento internacionais, os companheiros de esquerda, hein? Abre aspas, o presidente Maduro tem hoje uma grande responsabilidade. Lembrar o espírito de Chávez e permitir que o povo venezuelano volte à tranquilidade, enquanto as eleições terminam em paz e se aceita o resultado transparente, seja ele qual for. O escrutínio é o final de todo o processo eleitoral e deve ser transparente, assegurar a paz
e a democracia. Então, mesmo, claro, invocou o espírito do Chaves, temos que olhar para baixo, ver se está subindo. E agora eu queria perguntar para o Wilson Pedroso. Então, Wilson, você falou do Chile. Agora a Colômbia já se manifestaram, tardiamente, mas se manifestaram. E o Brasil pede calma? O Brasil vai na contramão do mundo, né? Nem países com ideologia muito parecida com o do Brasil, porque até então muito se falava extrema-direita, a direita. Acabou esse discurso, minha gente, acabou esse discurso, que países com ideologias de esquerda muito próxima com o do país também estão sendo contrários ao resultado e às eleições na Venezuela. Tanto falamos Chile e Colômbia. O próprio Mujica, que é um ser totalmente de esquerda, também contrário às eleições, e não contrário às eleições da Venezuela, contrário a tudo que está acontecendo na Venezuela. Contrário à falta de transparência, contrário à opressão, contrário ao sequestro, contrário à tortura, porque é isso que está acontecendo agora na Venezuela. Tanto é que o opositor, nós já temos informações que ele foi torturado. A gente não sabe onde ele está, mas as informações que ele foi torturado, isso já pode pegar nas redes e nos sites de notícia. O próprio Maduro, ontem, para colocar medo na sua população, avisou que vai colocar os militares e a polícia na rua para conter os protestos. E já o fez, que tanto é, mais de 13 mortes até agora, Ou seja, não existe democracia e não existe transparência. E me incomoda muito o silêncio do Brasil. O presidente já falou. Não falou. Tem que ser firme. A maior potência da América do Sul tem que ser firme. Nós temos que escutar o posicionamento firme. Cadê o ministro Amorim? Belucci falou bem, cadê o ministro Amorim que está 4, 5 dias lá? Não é possível que está passeando, ou que não faz um relato real do que está acontecendo no país, porque a gente vê as imagens, ninguém precisa contar, a gente vê as imagens, dos protestos, vê as imagens da violação dos direitos humanos, vê as imagens do sequestro, ou seja, que mais querem que mais querem de provas do que está acontecendo na Venezuela. Ao longo desses 2 meses, Capês, a gente vem relatando que o processo eleitoral da Venezuela, sobre a sua conduta, que o processo eleitoral da Venezuela está contaminado. Os opositores não conseguiam se cadastrar no site. E sabe quem cuidava do site? O governo de Nicolás Maduro, para se inscrever nas eleições como oposição ou como situação, que é o caso do Maduro, o site era controlado pelo governo venezuelano. E por coincidência, o site saiu do ar até o prazo eleitoral de meia-noite e só voltou no outro dia. Ou seja, as pessoas não conseguiram se inscrever contra a oposição. E eu quero só fazer um relato. Eu não sei se o Lucas está nos ouvindo, se ele pode, porque eu fiquei numa dúvida. Capês, eu não sou muito bom de matemática. Mas 51% dos votos para Maduro, 44% foi de Mundo. E 8 candidatos tiveram 4,6%. Nas minhas contas, dá 132% a conta. Pois é muito complicado isso, realmente. E essa questão da tortura se confirmar do líder da oposição, já tira qualquer dúvida de que é um regime de extrema esquerda, extremamente violento, como foram também os regimes de extrema direita aqui nos anos 70, no Chile, na Argentina também, no Brasil. E esse governo agora... No Paraguai também, o Somoza também lá na Nicarágua. Bom, enfim, a questão que se coloca é, assim como Cuba, são regimes de extrema esquerda violentíssimos que precisam ser repreendidos. Agora, eu queria chamar aqui, Luca, o Guilherme Mendes, ele está inquieto na mesa. Enquanto você fazia a sua análise, o Wilson Pedroso, agora de uma maneira bem eloquente, fazer essa crítica a Maduro, ele estava muito irritado aqui, demonstrando que vai vir para cima com